Bom dia pessoal! Bom dia. Bela manhã para aprender física. Estamos aqui num momento bem importante, bem interessante da matéria, porque de certa forma em outras ocasiões nós chegamos a citar a força, falávamos a palavra força em matérias anteriores, mas tu vê, a gente nem sabia o que era. A gente usava a ideia de força acreditando na tua intuição, que tu tem a noção, né, do que é fazer uma força em um objeto. Mas aqui na física nós temos que ser técnicos, nós temos que saber a definição técnica de força. E olha, cara, não é de saber definição técnica de força ou decorar essa definição que quer dizer que o cara sabe o que é força. Eu vou te falar que força, que é uma criação humana para explicar o mundo, né? Isso que é legal, né, cara? A força não está na Bíblia. Não foi Deus que criou a força. Na verdade, o ser humano criou uma ideia que nós chamamos força para tentar explicar o mundo à nossa volta. De repente nem é a melhor das ideias, de repente vocês ainda vão criar uma ideia mais avançada que explique melhor o mundo. Mas no dia a dia tu sabe que a tua maneira de interagir com o mundo exige que tu faça contato com os objetos, que tu desloque os objetos de um lado para o outro. E intuitivamente tu sabe, né, que às vezes tu faz um esforço maior, às vezes tu faz um esforço menor. Então intuitivamente tu sabe que esses esforços que tu faz ao longo do teu dia a dia estão relacionados com o conceito de força. Força. É isso aí. Bom, o que no livro diz? No livro diz assim, ó. Força é uma entidade, é uma coisa capaz de alterar a velocidade dos objetos e ou deformar os objetos. Por que será que tem aquele e ou? Pode ser os dois, pode ser um ou outro, exatamente, por isso a barrinha ali no e ou. Pois não. Olha, cara, bacana isso que tu falou. Sabe que agora na faculdade é que eu tô aprendendo a dar aula disso, porque antes eu dava aula intuitivamente disso, agora eu tô fazendo um curso que me ensina a ensinar física. E aí o professor, aí cada aluno dá uma aulinha lá rapidinho, aí um colega meu foi lá, deu uma aulinha sobre força, aí depois veio o professor falar onde é que estava errado, onde é que não estava. E aí ele falou, e aí galera, me falem sobre força. Aí eu falei, né, como eu dou aula disso, eu dei a definição técnica de força para ele, eu citei rapidamente isso aqui para ele. Ele falou, pois é, mas essa definição não cabe. O senhor não concordou com essa definição que está nos livros. Aí ele me dá o seguinte exemplo, por exemplo, ó. Tem deformação? Ah, que bom, cara, vocês salvaram, cara, eu sou um cara feliz, eu sou um cara muito feliz. Bom, ele falou, né, ele soltou o corpo na mesa e falou, olha, por exemplo, essa definição não serve pra cá. Por exemplo, aqui não tem deformação nem aceleração. Aí peraí, deforma? É claro que deforma, pô. Pelo amor de Deus, tu não souber que ele deforma, né? Ah, tá, então explica pros teus alunos isso. Tu vê, eu mal expliquei, eles já sabem que deforma. Até porque se eu encosto mesmo que suavemente, óbvio. Então tem ou não tem deformação entre apagador e mesa? Os dois ainda deformaram. Então o professor, na verdade, ele queria mostrar para o aluno que a definição do livro não é a melhor para tu enxergar a força. Talvez o teu dia a dia seja mais fácil tu perceber força atuando. Sei lá, os amiguinhos fazem um montinho saudável em cima de um colega, né? Esse colega vai sofrer uma grande deformação e força, né? Já que existe deformação, existe força, são coisas, né? Quando eu briguei com meu coleguinha, eu fechei a mão e apliquei uma força no rostinho dele. Realmente, talvez essa definição de força, né, seja mais didática, mas eu acho que vocês são jovens inteligentes o suficiente para perceber que o mundo às vezes deforma de maneira microscópica e a gente nem percebe. Mas essa definição de força, me perdoem os estudiosos da educação, é uma definição justa de força. Força é uma coisa, uma entidade, para não falar coisa que fica feio, né? Uma entidade que causa ou deformação, geralmente deformação está sempre embutida, né? Porque ela mesmo que seja microscópica, ela existe. E aceleração. Cuidado, gente, quando eu falo aceleração, via de regra, o aluno pensa na velocidade mudando de valor. Mas não se esqueçam que fazer uma curva é sim acelerar, mudar de velocidade. É isso que é importante vocês lembrarem. Fazer curva é mudar de velocidade, é acelerar.
E força é isso. É tudo aquilo que ou deforma ou muda a velocidade dos objetos. Se alguma coisa mudou de velocidade é porque uma força atuou nela. Se alguma coisa deformou é porque uma força atuou nessa coisa. E nem sempre as deformações são perceptíveis. Por exemplo, como esse fato aqui que vocês me citaram. Fico muito feliz. Agora eu vou te confessar, a ideia de força só penetrou no meu coração de verdade depois de 10 anos estudando. Aí eu, pô, claro, que ideia bonita essa da galera, força, pá. Mas no começo era uma coisa meio etérea, uma coisa meio do além. E com o tempo tu vai te acostumando com a ideia de força. Para começar a ficar mais específico, as forças nós dividimos em 2 tipos básicos. Essa aqui, ó, o nome já diz tudo, forças de contato. São forças que existem devido ao contato. 2 objetos se encostam e aí rola uma força entre eles. Por exemplo, ao me apoiar no quadro, eu encosto no quadro, o quadro encosta em mim, eu faço força no quadro e o quadro, muito obrigado, o quadro faz força em mim, concorda comigo? Né? Porque a minha mão deforma, quando eu encosto no quadro, o quadro deforma. Então nós dois estamos deformando, quer dizer que o quadro está recebendo uma força e a minha mão também está recebendo uma força. Beleza? Se eu encosto o apagador no batente do quadro e arrasto, ó, eles estão se encostando. E engraçado, se eu empurro para lá, eu sinto uma força para cá. Aí eu vou puxar para cá porque aí essa força vai me ajudar. Aí ela atrapalha, sacana, ela vai para lá. Ó. Isso é uma resistência ao deslizamento, né? É chamada de força de atrito. Agora, por exemplo, ó, a terra está me atraindo, não está? Ó, tanto que se eu não faço força com as pernas, ó, eu caio. Isso mostra que tem alguma força me puxando para baixo. Mas se nesse momento eu estou parado, é porque além da força que a terra exerce no meu corpo, essa atração, existe outra força. Essa é a atração da terra em mim. Claro, com certeza. O fato de nós vivermos na terra já gera no nosso corpo uma deformação. Se o cara vai para longe da terra, ele parece estar mais inchado em função de não estar deformado pela força que o corpo dele foi projetado até para isso, né? Aliás, eu estava vendo ontem um programa, Criaturas da Escuridão, coisa desse tipo. Parece que é uma coisa do mal, assim, né? Mas não. É a profundezas abissais, certo? Mostrando as profundezas abissais. Antigamente, na hora de estudar peixes em profundezas abissais, eles pegavam uma rede, jogavam lá 4 km de profundidade, catavam os bichinhos e traziam para cima. Só que quando os bichinhos chegavam em cima, morriam, porque a pressão aqui fora, né, da água é infinitamente menor do que a pressão a 4.000 metros de profundidade. Concorda comigo? E aí então, como não tinha aquela força que o peixinho estava projetado para sobreviver, ele deformava, ele explodia na verdade, certo? Muitos animais eram estudados aqui na superfície, achavam que tinha um formato, faziam um desenho do animal. Quando os submarinos mais modernos conseguiam filmar os animais vivos lá embaixo, a 4.000 metros de profundidade, viam que ele tinha um outro formato, certo? Totalmente diferente do que eles imaginavam, porque a diminuição da pressão fez com que as forças que atuavam nele diminuíssem, né? Aí a falta dessa força mostrou uma deformação. Claro, né? A presença da força deforma, a falta da força também vai gerar uma mudança de tamanho. Tudo bem para vocês? Legal. Forças de contato, como o nome sugere então, são forças de corpos que encostam um no outro. Eu estava analisando a minha situação agora. Eu gostaria que vocês me dissessem quais forças estão atuando no meu corpo agora. Bacana, olha só. Bacana, tem uma pressão em volta do meu corpo. A atmosfera do nosso planeta, ela exerce uma pressão em volta do nosso corpo. Essa pressão gera uma força. Parabéns. É uma força que nós vamos estudar lá no 2º ano em detalhe. Vamos estudar o que é pressão, força sobre área, estudaremos o teorema de Stevin, estudaremos a ideia de densidade, mas ignorando a pressão atmosférica, que forças atuam em mim agora? A primeira força importante é a da gravidade. Vou me desenhar aqui, ó. Na física eu viro um pontinho, né? Com certeza tem o peso, a Terra me atrai. Mas se eu não estou caindo aceleradamente, é porque deve existir uma outra força que atua para onde? Tem que ser para cima para combater o peso, não é isso? E da onde vem essa força?
as pernas estão em contato com que outro corpo para gerar essa força? Isso. O chão e os meus pés, um corpo em contato com o outro, vai gerar força? Vai. Esta força, pessoal, que eu representei por N, é uma força muito importante que nós vamos usar a partir de hoje até o final do ensino médio, até o terceirão nós vamos usar muito essa força. Essa força é chamada de força normal. Força normal é toda a força que uma superfície faz num corpo, fazendo 90 graus com essa superfície. Tu concorda que a força que o chão faz em mim aponta para cima? Sim. E já que o chão está aqui no horizontal, este ângulo é 90 graus, né? Concorda comigo? Sim. Na física, meus queridos, normal significa 90 graus. Significa perpendicular. Significa ortogonal. É no momento em que o professor é normal. Ó, eu sou normal ao chão. Concorda comigo? No momento em que eu consigo ser normal. Olha lá, o chão e eu. Eu estou fazendo 90 graus com o chão, não estou? Sim. Quando um objeto, uma reta, faz 90 graus com algo na física, a gente chama de normal. Eu demorei a botar na minha cabeça que a palavra normal significava 90 graus. Porque sempre que eu escutava a palavra normal, eu imaginava uma pessoa normal, um livro normal, uma sala de aula normal, alguém normal, não anormal. Né? E aqui na física não. O que significa normal na física? 90 graus perpendicular. Muito obrigado. Agora olha só. Isso aí. Ortogonal, outro sinônimo. Lá depois na matemática, no segundo ano, nós vamos ver que ortogonal e perpendicular tem uma leve diferença. Certo? Perpendicular são retas que se cruzam fazendo 90 graus. Ortogonais são retas que não se cruzam, mas fazem 90 graus. Beleza? Já preparando lá para o segundo ano. Perpendicular, tem que cruzar. Ortogonal, não cruza. Não encosta uma reta na outra. Tudo bem? Só para já enriquecendo a nossa definição de perpendicularidade. Legal. Esta força, então, força normal, ela tem esse nome por fazer com as superfícies. Até se eu me encosto na parede, ó. A parede está fazendo uma força assim na minha mão, ó, apontando para vocês. Como a parede é vertical e a força aponta para vocês dessa maneira, né? Então, se a gente for medir o ângulo, é 90 graus. Então não precisa ser com o chão, tá? Se eu me encostar na parede, vai rolar uma força normal. É isso aí. O que vocês dizem a respeito do módulo dessas forças? Qual que é maior? O peso ou a normal atuando no meu corpo agora? Se o peso fosse maior que a normal, teria que ter uma aceleração para baixo. Eu teria que estar afundando aceleradamente. Se a normal fosse maior que o peso, eu teria que estar subindo com uma certa aceleração. Se eu estou parado na frente de vocês, intuitivamente, podemos dizer que a resultante é zero. Veja, estamos usando uma ideia mais refinada que ainda vai aparecer. Mas, intuitivamente falando, podemos dizer que a força que me puxa para baixo é igual à força que me empurra para cima. Então, sempre que um corpo está na horizontal paradinho, eu posso afirmar, usando o bom senso, que a normal é igual ao P. A normal é igual à força peso. Normal é igual à força peso. Cuidado, hein? A força normal apareceu porque eu encostei na superfície. Força de contato. Porém, a força com que a Terra me atrai existe porque eu estou em contato com a Terra? Não, mesmo quando eu desencosto a Terra, a atração continua funcionando, né? Concorda comigo? Então eu posso dizer que a força peso é uma força de contato? A força peso, ela existe mesmo sem contato. Ó. É uma força, então, de... Claro. Que campo? Que campo? Lógico, campo gravitacional, porque a força é força da... Agora, eu não gosto quando o aluno só fala em força da gravidade. Parece que é uma coisa do além, parece que é um bicho no céu da Terra atraindo a gente. Eu prefiro que o aluno entenda que átomo atrai átomo. E é importante saber que a força-peso, ela é oriunda. Ó, vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Planeta Terra, eu. Beleza? Cada maldito átomo do meu corpo atrai cada maldito átomo da Terra. São zilhões de átomos, um atraindo o outro. São infinitas microforças atuando em cada molécula do corpo. E essas forças todas somadas resultam numa força que aponta para o centro da Terra. Importante tu saber que não é uma força só te puxando pelo umbigo para baixo. Cada molécula do teu corpo é atraída por cada molécula da Terra e a força resultante é que aponta
para o centro. Ou seja, cada um de nós se atrai. Eu atraio, cada molécula do meu corpo atrai cada molécula do corpo de vocês. Tudo atrai tudo. Beleza? Dá para calcular a força de atração entre eu e o giz aqui, ó. É só jogar na fórmula. E existe. Tá? Sim, eu sei a fórmula de cabeça, pelo amor de Deus, né, cara? Não precisa puxar a porcaria da fórmula. É G igual a M1 vezes M2 dividido por E ao quadrado. O valor do G é 6,67 vezes 10 a menos 11. Pelo amor de Deus, né, gente? A questão não é essa, saber as fórmulas de cabeça. E eu saber a fórmula de cabeça não significa bulhufas. Eu sou um bosta em física ainda. Nem fiz meu mestrado, meu doutorado, porra. Tô engatinhando na física. Tá? Mas olha só. O objetivo não é saber a fórmula hoje. É saber que essa força, a força da gravidade, ela é uma força de campo, porque não precisa nada entre um objeto e outro para essa força existir. E tem outras forças que atuam do além, assim, além da força gravitacional. Já viste um objeto fazendo força no outro, sem nada encostar um no outro? A eletromagnética ainda é muito refinada, né? A galera nem sabe do que é isso, mas o ímã, fica à vontade, meu querido. O ímã, já viram o ímã? Tem dois pedacinhos de ímã, eles podem se atrair, não podem? Precisa encostar um no outro para atrair? Se não precisa encostar, é de contato? Se não é de contato, campo. Que tipo de campo o ímã? Quase. Campo magnético. Eletromagnético é uma coisa muito além ainda. Galera, um ímã e outro ímã. Pode atrair ou repelir, não é isso? Precisa encostar? Então é força de? Que tipo de campo? Terra. A Terra está atraindo os objetos. Está encostando? Não está encostando, é uma força de? Que tipo de campo? Campo gravitacional, força da gravidade. Agora olha só, está na boca do povo os opostos, os iguais. Quando a gente fala que os opostos se atraem, os iguais se repelem, na verdade nós estamos nos referindo a cargas elétricas. Beleza? Nós estamos falando de cargas elétricas. De onde é que vem essa história de carga elétrica? Química, tu está estudando o átomo, não está? Como é que é o átomo? É uma estrutura que tem uma parte bem pequena, o núcleo. Lá no núcleo moram duas partículas, os prótons e nêutrons. Prótons são positivo, P, né? E nêutron, o quê? Ah, meu Deus, o nêutron é neutro. Pela madrugada, olha o nome do cara, nêutron. Ele está aqui dizendo, eu sou neutro. Mas sabe o que é? É que o ser humano ele é feito de opostos. Se tu fala branco, a pessoa responde preto. Beleza? É por isso que tu caiu nessa pegadinha idiota. Mas ano que vem eu vou fazer ela de novo. E no terceirão, se tu cair, eu vou ter uma síncope nervosa, já aviso. Os prótons são os nêutrons, neutro. E em volta, gigantesco, a eletrosfera. Elétrons, partículas minúsculas girando na velocidade absurda. Negativos. O átomo, na natureza, ele está geralmente neutro. Tanto que eu encosto nas coisas, não tomo choque. O fato de eu encostar nas coisas da natureza e não tomar choque mostra que os átomos da natureza estão... O que é um átomo neutro? Tem o mesmo número de coisas negativas, elétrons, e o mesmo número de coisas, prótons. Mas tu sabia que se eu pegar dois átomos diferentes e esfregar um no outro, ocorre uma eletrização? Eletrização por atrito chama esse fenômeno. Certo? Então se eu pegar dois átomos diferentes e esfregar um no outro, vai ocorrer eletrização. E os opostos se atraem. Alguém tem uma caneta Bic aí para me emprestar? Só é importante que seja uma caneta do tipo Bic, que a pessoa não tenha muito apego. Essa aqui é do Carlos. Valeu, querido. Depois a gente negocia uma caneta nova, tá? É aquela brincadeirinha famosa que todo mundo faz, mas só para mostrar que eu não estou mentindo, que se eu esfregar dois materiais diferentes, um deles vai ficar positivo e o outro, e os opostos, show de bola? Plástico e concreto, tinta. É verdade, é a tinta que vai ser atritada, né? Tá lá, os opostos se atraem. Beleza? Certinho? Tranquilo? Como? Que? Cara, o apagador, como ele é de madeira, ele não vai eletrizar tão bem quanto o plástico. Mas aqui, ó, tem outra prova aqui, o giz, né, galera? Por que tu acha que o giz está em contato com o quadro do além? É porque os opostos, o giz eletriza-se quando eu esfrego ele no quadro. Olha que legal, bem interessante isso, né? Uma coisa boba e ficaria ali meses, tá? Ficaria ali meses. Porque como o plástico é isolante, e a tinta ali também é de certa forma isolante, essa eletrização não vai se perder tão facilmente, a não ser que fique muito úmido, etc e tal. Desculpa a demora, amigo. Porque quando às vezes a gente se encosta, no outro a gente leva um choque. Isso, porque olha só, é eletrização por atrito rolando, tá?
Uma vez a minha irmã, ô Otávio, eu tava lá com o meu namorado no banheiro, aquela coisa toda, e fui dar um beijinho nele e deu um choque. Pode isso? Ela me perguntou. Eu, claro que pode. Onde é que tu tava? Ah, eu tava no box. E ele, onde é que ele tava? Ele tava no tapetinho do banheiro. Ele tava se secando? Eu perguntei, tava. Eu falei, não, então foi isso. Poxa, ela tá lá dentro do box, molhada, certo? Em contato com o chão. Quando ele vai pro tapetinho, que é isolante, ele já tá numa situação diferente dela. Ele pega a toalha e faz assim, ó. Se esfrega, eletrização por atrito, ele ficou carregado, ela tá neutra e dá um beijinho. Choque na boca. Todo mundo molhado ali, né? Beleza? Pode acontecer. A filha da minha namorada tinha uma calça satânica dela de nylon, que a gente saía passear no shopping. E ela arrastando aquela calça. Cara, ia dar a mão pra menina, pau! Tava um carcaço, cara. Aí eu já, quando ela tava com aquela calça maldita, eu falava, vai encostando no corrimão. Né? Que aí ela vai deseletrizando todo o atrito que gera, ela já descarrega no corrimão ali e não tem problema. Mas não dá de dar a mão pra guria. Isso acontece. Carro, tem gente que tem muita dificuldade com o carro, toda hora o carro se eletriza com ar, vai sair ou vai fechar o carro, toma um choque no carro. Inclusive os argentinos gostam muito de instalar um fiozinho metálico que fica encostando no carro, do chão, do carro no chão, para ir descarregando o carro à medida que ele vai atritando. Claro que quando o carro está eletrizando demais, houve algum problema, algum rolamento está desregulado, ou o pneu está pegando numa carenagem na hora que faz a curva e dando uma eletrizada por atrito, beleza? Eu só falei desse fenômeno que eu vou te ensinar em detalhe lá no terceirão. No terceirão eu vou te ensinar os 3 processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução, e te ensinar a calcular a força entre as cargas elétricas. Ó, não conta pra ninguém, hein? Mas ó, a fórmula da lei de atração das massas que os meninos estavam comentando, é essa fórmula aqui, desenvolvida por Newton, Isaac Newton. A lei de atração das cargas elétricas, descoberta por Coulomb, ela tem esse formato aqui, ó. Adivinha o que é M1 e M2? Massa 1 e massa 2. Adivinha o que é D? Distância. E o G é uma constante, que não é a constante da aceleração da gravidade, não tem nada a ver com o 10 que tu conhece, tá? Então olha só. Só um pouquinho. Se eu quiser calcular a força de atração entre duas massas, entre 2 planetas, por exemplo, Terra e Lua, basta eu conhecer a massa da Terra, a massa da Lua e a distância entre elas. Esse G é um valor já conhecido, a gente consegue calcular que força de atração existe entre Terra e Lua. Pois não? As leis de Kepler. Não. Essa aqui é a lei de atração das massas de Newton, essa primeira aqui, ó. As leis de Kepler nós veremos no final do ano e é elas que mostram como é que o sistema solar funciona. A força peso é sempre 10. Cuidado. Não, a gravidade, a aceleração da gravidade é 10. A partir da aula não de hoje, mas da próxima aula, nós vamos entender como é que se calcula o peso de uma pessoa. Sim, quanto mais átomos tu tem, mais forte é a atração. Mais forte é a atração, exatamente. Agora olha só que interessante. Se eu estivesse falando não de massas, mas de cargas elétricas, a gente representa de quê? Devido à quantidade de carga. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Gentil. Estava mirando ainda a caretinha que vai permanecer ali durante um tempo, né? Só pra galera ficar feliz. Não, tá de sacanagem. Deixa o amigo copiar, que ele tem direito de copiar. É que dá uma... Posso deixar aí? Ô galera, olha só. Eu só estava te mostrando para mostrar como talvez de fato exista um Criador. Ó, um ateu te falando isso, imagina, hein? Ó, só para te mostrar que talvez de repente Deus seja matemático de fato e ele tenha criado a natureza. Olha a fórmula que a gente usa para detectar a força de atração gravitacional. Beleza? Só que agora não são corpos quaisquer, são corpos carregados. Esse tem uma certa quantidade de carga, esse tem uma certa quantidade de carga. Por um corpo estar carregado, pelo que nós falamos até agora, basta que o número de prótons e elétrons seja diferente. Um cara que tem excesso de próton tem que carga, positivo ou negativo? Claro, próton é positivo, ele tem excesso de próton. E o cara para ser negativo tem que ter o quê? Excesso de elétron. Então tu pode imaginar que esse aqui tem excesso de próton, ficaria positivo.
E esse aqui tem excesso de elétron, ficaria? E os opostos? Se nós quisermos calcular essa força de atração, a gente usa uma fórmula que é praticamente igual, cara. Só que aí o estudioso chamou de K, constante. Não vou usar as massas, eu vou usar as cargas dos corpos, né? Dividido pela distância ao quadrado. Kepler dizia isso, Deus é matemático. A prova de que Deus é matemático é que existem leis matemáticas que regem a natureza. Então se alguém criou a natureza, esse alguém sabia das formas matemáticas que usaria para a natureza funcionar. Eu acho muito bacana isso. Se realmente existe um criador, eu não tenho dúvida de que ele é o melhor matemático. Legal. Caramba! Mas espera aí, e se eu botar uma madeira aqui entre as massas, elas vão deixar se atrair? Não, né? E será que se eu colocar vidro aqui entre as cargas, será que elas vão deixar de se atrair? Pode alterar a atração, mas deixar de se atrair não. Como é que é? Aham. Cara, olha, bacana isso que tu falou, tá? Isso aí era uma coisa que eu só deveria falar no terceiro ano, mas só pra ti, Lucas, eu vou falar. Olha só, não conta mais pra ninguém, hein? O negócio é o seguinte, se eu tenho um corpo carregado positivamente, e se eu tenho um corpo neutro, mas o ideal é que ele seja condutor, tá? Uma esfera de metal condutora, beleza? Ela está neutra, beleza? O que significa dizer que ela está neutra? Que bonito, o professor de Química agradece. Os opostos? Então, na verdade, os elétrons desse corpo neutro vão querer se aproximar desse corpo positivo. E os átomos da onde esses elétrons saíram vão ficar com excesso de próton. Este processo é chamado de indução. Esse corpo deixou de estar neutro? Não. Ele continua com o mesmo número de elétrons e de prótons, só que houve uma separação. A gente diz que ele está induzido. Nome justo, né? Se esse é o processo de indução, a gente diz que ele está indo. Os opostos? Os iguais? Então eu te pergunto, vai ter atração ou repulsão ou não vai ter nada? Por que eles vão se atrair? Os opostos se atraem, mas os iguais se repelem? A força vai ser igual para um lado e para o outro. Ótimo, e a resultante, a atração ou a repulsão é zero? É zero. Parabéns, ô Leonardo. Por que tu diz que é zero? Porque se aqui são elétrons, aqui tem a mesma quantidade de prótons. Se tem uma atração, pô, na cabeça do aluno vai ter que ter a mesma repulsão. Porém, olha a fórmula. É só as cargas que interessam? Não, a distância também importa, não importa? Olha a distância entre a partícula positiva e as cargas negativas. E olha a distância entre a partícula positiva e as cargas negativas. Concordam que as cargas negativas estão mais próximas? E se a distância é menor, tu que já brincou com ímã sabe, quanto menor a distância, maior a força. Ou seja, a força de atração é maior que a de repulsão. Ou seja, corpos neutros são atraídos por corpos carregados. Que loucura, hein? Um corpo neutro pode ser atraído por um corpo carregado, mas isso só ocorre devido ao fenômeno da indução. Mas essa aula é só no terceirão, tu vê, né? É que eu não resisto, a pergunta é legal e eu já quero te familiarizar com os conteúdos do ano que vem, né? Aí eu não resisto, mas tu vê, não era para chegar tanto. O que eu queria era o seguinte, ó. Se eu tenho uma massa aqui e tenho uma massa aqui, existe força entre essas massas? Sim. É uma força de que tipo? De campo. E de que tipo de campo? Gravitacional, tá bonito? Se eu tenho aqui uma carga elétrica positiva e aqui outra positiva, os iguais? Tá. Mas eu estou tentando. Aqui, elas querem se repelir, mas eu não deixo. É uma força de que tipo? De campo. Que tipo de campo? Quase, não era a ímã que eu tinha na minha mão. Não, não era massa, eram cargas elétricas. Campo elétrico. Porque campo eletromagnético, a galera está insistindo, é a mistura de um campo elétrico e de um magnético, cara. É uma loucura campo eletromagnético. Então deixa para depois. Primeiro vamos nos familiarizar com o campo magnético e com o campo elétrico. Depois a gente mistura os dois. Mas peraí, ficou fácil. Carga elétrica gera campo elétrico. Ímã gera campo e massa gera campo. Pô, cara, são os únicos 3 tipos que existem. Ou a força é de encostar, contato,
invisível, é de campo. E as que são de campo são de 3 tipos. Aqui tem massa, campo gravitacional, aqui tem carga elétrica, campo elétrico, aqui tem ímã, campo magnético. São as forças que podem rolar à distância. Tu não enxerga nada entre elas, mas está rolando a força entre elas. Nome justo, né? Essa história de campo, sabe o que é? É uma invenção do matemático Gauss. Gauss inventou essa ideia de campo. O que é campo de futebol? Não é um lugar onde se joga futebol? O que é campo magnético? É a região onde o ímã está atuando. É onde o ímã está brincando, é o jogo que aquele objeto está fazendo. Então nada demais. O que é campo gravitacional? É uma região influenciada pela presença de uma massa. O que é campo elétrico? É uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Por isso que gerou um campo elétrico. Nada demais. Um átomo, quando a gente mexe no núcleo dele, é que ele pode se partir, né? Nas reações nucleares, nas bombas atômicas, nas usinas nucleares, nós fazemos isso diariamente pelo mundo afora. Partimos átomos de urânio para extrair energia do núcleo deles, nuclear, energia nuclear. Existe, na natureza os átomos estão decaindo o tempo inteiro. A radioatividade ela existe agora. Se eu pegar o contador Geiger aqui, eu consigo descobrir qual é a radiação. É minúscula, é na radiação natural, mas ela existe. Existem átomos se modificando o tempo inteiro na natureza, né? Loucura isso. Diz que nas forças de campo, vou pegar um exemplo magnético, dois ímãs se atraem. Sim. Quando encostam, a força de campo vira de tocar. Que bacana a tua pergunta. Na verdade é o seguinte, ó, a força de campo continuará sendo de campo. E depois que eles entrarem em contato, além da força de campo atrativa no caso, vai ter uma força de contato repulsiva, que já seria uma força normal. Beleza? Tá, então vai continuar existindo de campo e na hora do contato existirá uma outra força. Certo? Ótima a tua pergunta. Galerinha, olha só. Resumindo, forças de campo. Tem a gravitacional. Olha como é que eu represento um campo gravitacional. Eu, por exemplo, desenho um planeta com a massa dele e coloco setinhas representando para onde a força está atuando. Para cá, seria atuando para onde a força? Para baixo. E aqui? Para a direita, né? Para a esquerda, para cima, aqui assim, assim. Pô, professor, é engraçado quando eu olho para a Terra, eu não vejo essas setas. Pelo amor de Deus, aquela seta representa o movimento que o objeto teria próximo da Terra, beleza? A gente chama isso aqui de linhas de campo gravitacional. Nome justo, né? Linhas, porque são linhas. De campo gravitacional, porque representam o campo gravitacional. Se fosse um campo elétrico, se fosse forças de campo elétrico. Olha que bonitinho que ficaria as linhas. Vamos pegar a partícula positiva. Quando eu vou desenhar as linhas de campo elétrico, eu desenho pensando numa partícula carregada. Adivinha com que carga essa partícula tem? Positiva ou negativa? Positiva. Os cientistas escolheram. Vamos usar a positiva para referência. Imagina essa partícula sendo positiva. Para onde é que ela seria empurrada? Para a direita. Os iguais, os opostos. Para onde que ela seria repelida essa partícula positiva? Para cima, para baixo, para a esquerda e assim vai. Essas linhas, alguém sabe me dizer o nome dessas linhas? Bonito? Tu vê, né, cara? A ciência parece uma coisa difícil, mas ela é toda organizadinha, bonitinha, cara. Eu nem falei, eu só disse que essa aqui eram linhas de campo gravitacional. O amigo intuitivamente sabia que essa aqui são chamadas linhas de campo elétrico. Aí faltou o campo magnético. Vou pegar um ímã daqueles famosos de desenho animado, o ímã em forma de ferradura, aquele clássico, lembra? Absolutamente, isso não existe, né? Claro que existe, cara. Polo Norte, Polo Sul. As linhas de campo magnético, por definição, nascem no Polo Norte e migram em direção ao Polo Sul. É isso aí. Galera, linhas de campo são linhas imaginárias que nós usamos para representar o formato de algo invisível ali, que a gente chama de campo. E os campos que existem para nós são esses 3. Nada demais. Fala, meu querido. Dois prótons?
Olha, cara, eles ficam lá encostados, mas eles têm uma repulsão fenomenal entre eles, né? Por isso que no núcleo atômico existem outras duas forças que agem lá no núcleo atômico, permitindo que o núcleo fique grudado. São as forças nuclear fraca e as forças nuclear forte. Então podemos dizer que na natureza só existem 4 tipos de forças que existem na natureza. Forças eletromagnéticas, que aí já tem magnética e elétrica, força gravitacional, força nuclear forte e força nuclear fraca. São os 4 tipos de forças que existem. Qualquer outra força que exista é derivada delas. A pessoa é de contato. Não, mas a de contato ela só existe porque as outras existem, permitindo que ela exista, né? Isso que é bacana. Mas tu vê, já estou indo muito além do que era necessário também. Galerinha, falei mais das forças de campo e não falei tantas de contato. Deixa eu falar um pouquinho das forças de contato, então. De contato. Uma delas que eu citei foi a força... Alguém lembra o nome dela? Força normal. A força que uma superfície faz na outra, fazendo sempre 90 graus. A força de atrito, quando eu arrastei o apagador no batente do quadro, concorda comigo? É uma força de contato. Se eu desencosto, não tem mais o atrito. Tem que encostar ali, né, para poder ter o atrito. Beleza? Se eu pego, por exemplo, uma caixa e amarro uma corda na caixa e puxo a corda, tu concorda que a corda vai fazer uma força na caixa? É força de contato ou de campo? A corda tem que estar amarrada no objeto, né? Como é que a corda vai puxar o objeto se não estiver amarrado? Então podemos dizer que a tração nas cordas, tração, é a força que atua numa corda, por exemplo, é também uma força de contato. Sempre que tu encosta numa superfície, essa força que a superfície faz em ti, ou a gente chama de normal, quando faz... ou a gente chama de atrito, quando ela é paralela à superfície. Então sempre que a gente encosta numa superfície, tem essas duas forças possíveis para acontecer. Pô, tu vê, até agora a gente só definiu o que é força, intuitivamente, falamos das diversas maneiras como ela se manifesta, e falamos de 2 tipos bem diferentes de forças. As que encostam, de contato, e as que não encostam. E as de campo nós vimos que tem 3 tipos: elétrica, magnética e gravitacional. Certo? Foi isso que a gente viu até agora. Então tu vê, é bem uma introdução que nos permite agora fazer algumas outras colocações. Quanto tempo eu tenho? Tá, e a glória! 2 minutos é o que eu preciso para introduzir uma ideia muito importante. Ainda força de atrito. A coisa se mover, Não, por exemplo, ó, eu não estou empurrando o apagador para cima, eu só estou empurrando o apagador contra o quadro. Se ele não cai, é porque tem um atrito do quadro contra o apagador e do meu dedo contra o apagador que mantém ele equilibrado. Então tem atrito, mesmo parado. Ou seja, bonita a colocação do colega. Força de atrito não existe só quando está deslizando. Parado também existe força de atrito. Aliás, sem força de atrito é impossível estar aqui, cara. Ia ser um sabão, imagina a superfície, você está com as costas no chão já. Sabe sabão? O cara roda, dá aquela escorregada que o pé sobe lá em cima de filme, com as costas no chão. Sem atrito não é possível ficar em pé. Quando a gente fala em atrito, a gente pode pensar, pô, o pneu do carro se desgastando, os objetos se desgastando, o solado do teu sapato se desgastando. Mas não, o atrito é fundamental. Não dá para segurar um lápis sem atrito. Porque a força que eu faço no lápis é assim, ó. A força-peso é para baixo. Se não tivesse o atrito, o lápis deslizaria, mesmo que eu fosse o cara mais forte do mundo e tentasse fazer a maior força do mundo. Sem atrito, o lápis escorrega e cai. Que loucura, né? Ou seja, é quase impossível imaginar um mundo sem atrito. Eu nem saberia dizer. Porque não existe nada aqui, as cadeiras iam ficar se mexendo o tempo inteiro, porque não tem atrito. Né? A pessoa espirra, ela sai deslizando do lado oposto do espirro. Atchim! Ela sai deslizando para lá porque não tem atrito. Né? É uma loucura. Agora, olha só. Toda essa nossa conversa sobre força foi só para que a gente pudesse chegar em 2 leis. Não é possível, não vou, me recuso. Lei de Newton, nosso querido Newton. E eu só vou falar da primeira por enquanto. Tá bom, eu vou contar a terceira também. A segunda não. Olha só. A primeira lei de Newton, na verdade, eu já falei dela para vocês. Eu precisei comentar ela em alguns momentos. Ela é conhecida como lei da inércia. Lembrando que inércia é uma característica que Newton falou que a natureza tinha.
Newton dizia, todo objeto tem inércia, ele tem preguiça de mudar. E se ele está parado, ele tende a permanecer. Se ele está andando, ele tende andando. Olha que loucura! A primeira lei de Newton é óbvia para todo mundo. Se eu tenho um objeto parado, qualquer ser humano normal que vê o objeto sair andando do além, vai ver que tem alguma coisa errada, vai se apavorar, vai fazer o sinal da cruz. Porque não faz sentido nenhum. Um objeto que está parado tende a continuar. Lógico. O difícil é tu acreditar que um objeto que está andando tende a continuar andando para sempre. Isso é ruim de acreditar. Porque existe o tal do... que avacalha com o nosso raciocínio. Então a parte difícil da primeira lei de Newton é acreditar que se o corpo está andando, ele tende a continuar andando por quanto tempo? Para toda a eternidade. É isso que é difícil acreditar. Eu demorei uma década para acreditar. Demorei 10 anos para acreditar no que hoje eu falo com vocês com toda a segurança. Mas olha só, tem que lembrar que para a primeira lei funcionar, a força resultante... O que significa a força resultante de zero? Ah, professor, aqui não tem nenhuma força atuando no objeto. Não, aí também não, né? Como é que não vai ter força nenhuma atuando no objeto? Ele está no além, longe de tudo. Na verdade, força resultante igual a zero quer dizer que a soma das forças dá zero. Beleza? Se isso aqui acontece, se o cara está em repouso, ele continua. Se o cara não estiver em repouso, ele vai estar em MR. O que é MRU? Movimento retilíneo, linha reta, uniforme. O que significa uniforme? Velocidade constante. É isso que diz a primeira lei de Newton. Essa primeira parte é óbvia. O difícil é isso aqui, cara. Isso aqui o coração se recusa a acreditar no começo. Mas eu vou te fazer entender. Não se esquece, viu um objeto parado, o que tu pode afirmar? Está parado, o que tu pode afirmar? Resultante é zero. Olha como é difícil teu coração aceitar. Tudo bem que é um MRU? MRU, né? Não era? Era um MRU. Qual é a resultante na cadeira? Cara, vai dizer que não é difícil dizer que a cadeira indo pra frente, com eu empurrando, vai dizer que teu coração não fica cabreiro em dizer que a resultante é... Mas é zero. Porque a força que eu faço pra lá é idêntica ao atrito. Professor, eu não acredito, a tua força era maior que o atrito, por isso que a cadeira estava andando pra lá. É o que teu coração diz, né? Mas tá errado. Nós vamos ter que trabalhar isso a aula que vem. Deixa eu ver. MRU? Qual é a resultante? Zero. Se eu estivesse ganhando do atrito, seria assim o movimento, ó. Cada vez mais rápido. Se o atrito estivesse ganhando de mim, cada vez mais devagar. Se a velocidade é constante, a resultante... É difícil acreditar, mas nós vamos trabalhar isso. Beleza? Então, ó, se tu olhar um objeto em MRU, resultante é zero. Ferrari, 300 por hora na beira-mar norte. Bem saudável. Yeah! 300 por hora em linha reta, velocidade constante. MRU, resultante. Quer dizer que todo aquele motor que a Ferrari tem vai estar fazendo uma força para frente que é igual a do atrito do ar para trás. Beleza? É difícil de acreditar, mas nós vamos assimilar. Agora tá bom, agora vamos. A terceira eu nem vou dizer que para toda ação tem uma de mesmo modo, mesma direção em sentido oposto. Se eu empurro a parede com 1000, a parede me empurra com 1000, mas a gente fala isso depois. Valeu, galerinha, um abração a todos.